Meu nome é Júlia Manuela, eu sou professora de redação e na aula de hoje eu vou apresentar para vocês os novos critérios de correção da UEA. Nesse ano houve uma alteração, não foi uma alteração muito significativa, mas é importante que vocês fiquem a par dessas informações, tá bom? Vamos começar aqui. O que mudou? O antigo critério C, referente à modalidade textual, coesão, foi dividido em dois critérios. Critério C, modalidade textual, e critério D, coesão. Ou seja, antigamente, a UEA ela possuía três critérios. O A, tema, o B, que é o tipo de texto e a coerência, e o 3, que é a modalidade textual e coesão, certo? E agora, nós temos essa mudança aqui. O antigo critério 3, que era sobre modalidade textual e coesão, ele se dividiu em dois. Então, ficou um critério, que é o critério 3 para a modalidade textual apenas, e o critério 4, que é agora somente para a coesão. Ou seja, a gente pode inferir que não houve um acréscimo de critério, não tem nada novo que vocês precisam estudar. Foi só um critério que já existia e ele foi dividido em dois. Então, a gente pode entender também que a banca resolveu enfatizar essa questão linguística. Fiquem mais atentos a isso. O que antes valia 4 pontos aqui, pode ver aqui, tipo de texto e coerência, valia aqui 4 pontinhos. Agora, vai ficar dividido em 4 e 3, ou seja, 7 pontos. Modalidade textual e coesão vale 7 pontos. E vocês precisam ficarem atentos a esses aspectos linguísticos, porque são os pontos que a banca mais vai prestar atenção durante o seu texto, tá bom? Ou seja, a questão da sintaxe, a questão da gramática, crase, semântica, tudo isso vai entrar dentro da questão linguística, coesão, o uso de seus conectivos, a falta de repetição de palavras ou a frequência delas e o uso correto dos pronomes relativos. Então, se atentem muito a isso, ok? O que mais foi alterado? A nota máxima é atribuída pela correção VUNESP, que antes era 11, passa a ser 14. O que faz muito sentido, porque agora a VUNESP aqui do Amazonas passa a se alinhar com a dos outros estados, em que a nota também é 14. E aqui ainda era 11, e agora teve essa alteração, porém, a nota final continua a mesma. No macro ainda continua sendo de 0 a 28 e no CIS continua sendo de 0 a 10, certo? Então vamos ver aqui. A questão do tema, o critério A. Você tira 0 se você não contemplar nenhuma parte do tema, tira 1 se pegar só uma parte, tira 2 se pegar só 2 partes, e tira 3 se conseguir pegar todas as partes. Vamos ver um exemplo disso. Aqui, o tema do ano passado do CIS 2 foi preservação ou desrespeito aos animais. Então, aqui você vai tirar 0 se não falar, obviamente, sobre nenhuma dessas partes. Você vai tirar 1 se no seu tema você resolver falar só sobre os zoológicos. Os zoológicos no Brasil. E me explicar como é que eles funcionam no Brasil. Isso você não vai ficar com um ponto. Agora você foi lá e falou só sobre os zoológicos que tratam de uma preservação dos animais. Você só falou isso. Se você esqueceu totalmente a parte dos desrespeitos, você vai ficar só com 2 pontos. Aí, ou você falou que os zoológicos tratam-se só de desrespeito aos animais, também vai ficar só com 2 pontos. Mas Julinha, como é que eu vou defender que trata-se de uma preservação ou de respeito aos animais? Já que são duas ideias opostas, eu não vou estar em cima do muro, eu não vou estar me contradizendo? Sim, ou seja, você não vai defender os 2 pontos de vista, mas você precisa colocar essas 2 partes do tema no seu texto. Como assim? Você vai escrever bem assim como está aqui no critério 3. Zoológicos tratam-se de preservação e não de um desrespeito aos animais. Aqui você está deixando claro o seu posicionamento, que para você é uma preservação e não um desrespeito aos animais. Porém, você não deixou nenhuma das partes do tema fora da sua tese. Ou, se você acha que trata-se de um desrespeito, você coloca: os zoológicos tratam-se de um desrespeito e não de uma preservação dos animais. Aqui também você deixa clara a sua tese, sem deixar a outra parte do tema. Então é isso que é importante, você contemplar todas as partes do seu tema, pelo menos na introdução, que é onde você vai colocar a sua tese, tá? É o mais indicado.
A UEA, ela costuma trazer temas dicotômicos assim, tá? Com duas partes opostas, às vezes duas partes que você precisa abordar obrigatoriamente na sua tese, e às vezes pergunta. Pergunta já é mais fácil de atender esse critério do tema, porque você só precisa responder a pergunta e pronto, você já consegue nota máxima. Porém, na maioria das vezes, a UEA, ela costuma cobrar esses temas que contêm umas 3 partes, que é essa parte principal. Aqui, zoológico seria a parte A, preservação seria a parte B e o de respeito aos animais seria a parte C. Então, você precisa contemplar A, B e C para conseguir nota máxima. Ok, vamos avançar aqui. Critério B, tipo de texto e coerência. Para você conseguir nota máxima no critério B, o que você precisa? Texto dissertativo argumentativo. Não pode colocar muita informação, porque senão se torna um texto expositivo. Você precisa dissertar e argumentar. Eu preciso que você coloque um bom repertório, preciso que você consiga argumentar e defender bem o ponto de vista que você colocou. Tem muita gente que fala que a UEA ela não cobra muito posicionamento, quem faz isso é o Enem. É mentira. Tá? A UEA tá no edital, ela cobra sim o posicionamento, é um texto dissertativo argumentativo. Você precisa ter uma tese clara em sua mente e precisa deixar claro isso para o seu corretor, tá? Então, nada desse negócio de não deixar claro. O que acontece é que a UEA ela é um pouco menos problematizadora. Há alguns temas você não precisa necessariamente falar que é um problema no Brasil, mas mesmo assim você precisa colocar o seu ponto de vista com relação a isso, tá? Aqui, objetivo impessoal. Ou seja, você não vai ficar rodeando muito, você não vai ser prolixo no seu texto, porque isso aqui vai interferir no seu modelo dissertativo argumentativo. Impessoal, você não vai ficar colocando a primeira pessoa, principalmente, sem primeira pessoa. Como assim? Eu acho que isso. Não coloque. Coloque a sua opinião, sim, mas de uma forma impessoal, sem colocar a primeira pessoa, tá? Com estrutura macro completa. O que seria essa estrutura macro completa? É quando a gente coloca com a ideia de introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas são as 3 partes do seu texto, certo? Então, primeiro você vai começar com a sua introdução, ok. Colocou a introdução, beleza. Colocou os 2 desenvolvimentos, beleza. Colocou sua conclusão, perfeito. Essa aqui é a estrutura macro completa. É um texto que você vai escrever em 4 parágrafos, ok? É seu posicionamento claro, que a gente já falou sobre isso, deixar sua tese logo na introdução, de uma forma bem explícita para o seu corretor, defendido pelo autor de redação e marcas de autoria. O que são essas marcas de autoria? É você conseguir argumentar sem ficar dentro do senso comum. Por exemplo, eu vou falar sobre um tema que envolve o racismo. Vou dizer lá, o racismo é uma coisa horrível na nossa sociedade. Pronto, é isso que você vai desenvolvendo. Não, desenvolva mais, fala mais sobre as causas, fala sobre a questão cultural que está impregnada na nossa sociedade, fala sobre as consequências maiores para essas pessoas que sofrem racismo, fala sobre a invisibilidade que o Brasil ainda tem com relação ao racismo, sobre as autoridades que negligenciam as pessoas negras. Então você tem várias vertentes para explorar e você só vai falar que racismo é uma coisa ruim? Mas por que é uma coisa ruim? Entende? Então você precisa desenvolver bem as suas ideias, precisa ficar tudo o mais aprofundado possível, tá? O máximo que você conseguir e dentro de uma mesma linha de raciocínio, lógico. Então aqui entra suas marcas de autoria, você conseguir desenvolver bem uma problemática. Então, o que mais é necessário para você conseguir nota máxima no critério B? Os argumentos relacionam-se entre si com o tema proposto, ou seja, suas ideias são coesas. A gente está falando aqui sobre a questão dos zoológicos, né? Para você, digamos que trata-se de uma preservação e não de um desrespeito aos animais. Então, você está falando isso na sua introdução, está falando isso no seu primeiro desenvolvimento, aí quando chega no segundo desenvolvimento, você fala que é um desrespeito aos animais. Como assim? Se até agora você estava defendendo que era uma preservação. Esse tipo de incoerência não pode existir, tá? Para você tirar uma nota máxima no critério B. Então, seus argumentos têm que se relacionar. Você colocou uma coisa na introdução, vai estar no desenvolvimento. Vai estar no desenvolvimento 1 e 2. E o que você colocou na introdução dos desenvolvimentos, você vai
pegar e concluir na sua conclusão. Você vai ter que ligar. Tem gente que faz a conclusão, eu não sei por que razão, muitas pessoas, elas deixam a conclusão e colocam de qualquer jeito. Não, a conclusão é uma parte importante também do seu texto. Só porque não tem proposta de intervenção, não quer dizer que ela não seja importante também. Lógico que ela não é tão importante quanto a do Enem, que é um critério inteiro. Mas ainda assim é importante, porque faz parte da estrutura macro do seu texto. Então, não faça a conclusão de qualquer jeito. Façam lá o parágrafo padrão, com 3 períodos no mínimo, faz uma retomada da sua tese, faz uma retomada das suas ideias, das suas argumentações, que você consegue fazer uma conclusão bem efetiva, tá? Lógico que ela não vai ser tão grande quanto os seus desenvolvimentos, isso não pode acontecer, mas ela tem que ser bem desenvolvida, tá? Tá aqui, e são pertinentes para o ponto de vista defendido. O que é essa questão de pertinência? Por exemplo, eu vou falar sobre a desigualdade social. Aí tem várias coisas que eu posso falar sobre a desigualdade social para problematizar. E aí eu escolho problematizar que as pessoas que não têm tanto poder aquisitivo não têm acesso ao shopping. Elas não conseguem tomar um sorvete no McDonald's, digamos assim. Isso é um problema pertinente? Não. É uma coisa que não é legal? Não é legal. Mas em comparação a todos os problemas que as pessoas sem boas condições socioeconômicas enfrentam, esse é o mais pertinente? Obviamente não. Então você não vai escolher esse tipo de argumento, você vai escolher problemas que realmente são pertinentes, problemas que realmente afligem uma grande parte da nossa sociedade, que são problemas de fato, tá? E autorais, óbvio, que é você colocar o seu ponto de vista de forma clara e muito bem desenvolvidos e justificados. Você precisa ter uma questão de não colocar lacunas, que ela deixa bem claro aqui. O que seriam essas lacunas? Ideias em aberto. Você vai colocar que a desigualdade social é um problema porque as pessoas não têm acesso à educação. Pronto, você fechou a sua ideia. Você precisa me desenvolver por que elas não têm acesso à educação ou quais os problemas maiores da falta de acesso à educação, tá bom? Eu preciso que você desenvolva bem as ideias. Eu não posso colocar uma coisa e pronto, deixar para lá. Aí eu preciso fechar, preciso explicar tudinho para a gente não ter aqui nenhuma lacuna. A progressão argumentativa e o texto é estratégico, de modo que todos os argumentos convergem para o ponto de vista defendido. De novo, aquela questão de você conseguir juntar todas as suas argumentações e torná-las organizadas. A organização vai ser uma palavra muito chave aqui durante o seu desenvolvimento, tá? Do desenvolvimento. E não há contradições. É aquela ideia de você deixar claro a sua tese logo na introdução e em nenhum momento você ir contra a sua própria ideia, tá? É aqui que entra muito essa questão da coerência. Então, vamos avançar. Modalidade, critério C. Então, perceba que aqui na modalidade você não tem nota 0, né? Por quê? Para eu tirar nota 0 na modalidade, eu precisaria estar escrevendo em outra língua. Não, que não seja língua portuguesa. Eu vou escrever a língua espanhola ou uma língua desconhecida. E se isso acontecer, eu não vou zerar somente o critério C, eu vou zerar a redação inteira. Por isso que aqui não tem como você ficar com 0 só no critério C. Você pode ficar com 1, em que há acesso de desvios gramaticais e ou convenção da escrita, ou há muitos desvios gramaticais da convenção da escrita e alguns desvios são considerados graves. O que são esses desvios considerados graves? Seria, por exemplo, eu vou escrever pássaro. Aí eu escrevo bem assim. Pássaro. É uma palavra do uso comum e você escreveu errado, né? Você colocou um C cedilha no lugar do SS. Isso é considerado um desvio gramatical grave. E a questão da separação silábica também, eu vou, de novo, com a palavra pássaro. Agora escrita corretamente. Eu deveria separar assim, certo? Aí, se de repente eu, na hora da prova, na hora da redação, eu escrevo... Não, faz todo sentido. Coloco os 2 S aqui e o outro aro lá para o final. Também é considerado um desvio gramatical grave, tá? Então, cuidado com esses desvios. Lógico que aqui é no caso de alguns, não é porque você cometeu um que você vai ficar aqui com um ponto, não.
cometeu mais de pelo menos 3 desvios gramaticais graves, e aí você vai ficar aqui no nível 1, tá? Indo para 2 pontos. Há muitos desvios gramaticais e ou de conversão de escrita. Aqui, muito erro de acentuação, muitas palavras escritas com ortografia errada. Então, você fica com 2 pontos. Você fica com 3 quando você tem uma escrita boa, mas acaba cometendo pontuais desvios gramaticais. Aqui, né, nesse critério 3, você vai acabar entrando numa coisa muito específica. Lembra daquela ideia que eu dei do pássaro? Se você escreveu toda a sua redação certinha e escreveu um pássaro com C cedilha na sua redação. Um só desvio gramatical. Mesmo que tenha sido só um, você vai sair aqui da 4 e vai aqui para 3, tá? Porque aqui na 4 tem a questão de nenhum desvio da escrita pode ser considerado grave. Então, atenção para isso. Você tem que fazer sua redação pelo menos sabendo as regras básicas da língua portuguesa, da gramática, tá? Com sintaxe, ortografia. Porque se você comete um erro grave, você perde um ponto, tá? Não é de 4 para 3,5, é de 4 para 3. Então, você perde um ponto de graça só por causa de uma palavrinha, tá? Então, atenção com isso. Dificilmente uma pessoa fica aqui no nível 1, tá? É bom dizer. Normalmente são pessoas que realmente não têm muito contato com a escrita. São pessoas que ou que têm a língua portuguesa como segunda língua, ainda estão aprendendo. Então, normalmente vocês vão ficar bem aqui nesse quadro. Espero que pelo 3 ou pelo 4, tá? Que é o mais indicado. Mas na 2 também são pessoas que possuem muitos desvios gramaticais. E prestem atenção que em nenhum momento está escrito cometeu 3 desvios gramaticais, cometeu 5 desvios gramaticais. Quais são as palavras-chave aqui? Há muitos, há eventuais e há raros. Então fica muito a critério do seu corretor, esse nível comparativo. Então, você também vai ficar muito nas mãos do seu corretor, se você pegar um corretor sensato ou não. Vamos aqui para a questão da coesão. É importante ressaltar a diferença de coesão aqui do critério D e da coerência aqui do critério B, tá? A coerência, ela tá mais, apesar de serem ideias muito parecidas, né, no seu significado, a coerência, ela tá mais ligada ao seu texto, às suas ideias, entende? A coesão, a gente pode colocar que é uma coisa mais superficial, ou assim, ela tá mais ligada aos seus usos de conectivos, a sua questão linguística, aspectos linguísticos, a coesão linguística. Como assim? Todos os meus períodos, eles precisam ficar ligados entre si, certo? Então, se eu faço períodos cortados, que se quebram do nada e que não tem coesão com o que eu disse anteriormente, essa coesão eu digo por conjunção e não coesão de ideias, tá? Que a coesão de ideias fica na coerência. Então aqui, se tiver falta de coesão linguística, eu vou perder aqui no critério D, tá? Então aqui, o uso de recursos coesivos é adequado, sem qualquer falha ou truncamento, diversificado e promove uma excelente ligação entre as partes do texto. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que utilizar bem meus elementos coesivos, é a principal chave, e evitar a repetição. São 2 pontos que vocês precisam prestar atenção. São os principais. Lógico que só fazendo isso não quer dizer que você vai tirar nota máxima, mas quase, tá? Você quase vai tirar nota máxima se seguir pelo menos isso aqui. Se você colocar elementos coesivos, corretos e não ficar repetindo muitos termos. Por exemplo, naquele tema dos zoológicos. Eu vou repetir zoológico toda vez? Não, eu preciso encontrar elementos coesivos. Eu preciso mostrar formas linguísticas para o meu corretor de repetir aquele termo, mas sem repetir a palavra. Posso colocar essas instituições, tais lugares, tá? Ou um sinônimo de zoológico, né? Seria mais adequado. Mas eu acredito que não tem um sinônimo perfeito para zoológico, né? Então, vai ser do seu uso de pronomes relativos de forma correta. Tem muita gente que usa o onde de forma inadequada, né?
onde só vai ser usado para lugar, tá? Você não vai colocar onde para substituir todo o que você encontra. Onde é diferente de que, tá? Então, apesar de os dois serem pronomes relativos, não é todo lugar que você coloca o que você vai colocar o onde. Onde é para lugar e quando é para tempo. Tá? Preste atenção. O que, se você quiser substituir, na maioria das vezes você vai conseguir substituir por os quais e as quais, tá? Então aqui... Outra questão do que é que muita gente fala que não pode usar o que, né? Já vi corretor falando que colocou o que, já zerei a redação. Nada disso, que ele é muito importante na norma culta, tá bom? Usem o que sim. Pode repetir no mesmo parágrafo? Pode, mas repete um no início e um lá no final, tá? Tem gente que repete um em cada linha, coloca um que aqui, um que aqui, um que aqui, às vezes coloca até na mesma linha, uns que seguidos. E dá para entender porque o que, ele possui vários recursos linguísticos, então ele vai ser usado de muitas formas. Mas, maneira, preste atenção no uso do que, porque na maioria das vezes é o problema que tem mais... Desculpa, que é o problema de repetição que é mais frequente. Tem a questão das palavras e tal, mas quando a gente vê problemas de repetição, o mais frequente é com esse uso do que. Então prestem atenção. Observações. Aqui será descontado um ponto apenas no critério C, se o candidato escrever um texto com apenas 15 linhas ou menos, sem contar o título, tá? O título ele não é contado como linha, uma linha nula, só vai estar lá existindo se você quiser fazer, porque não é obrigatório, né? Inclusive fazer o título na UEA. Então, se você fez um texto só com 15 linhas, vai perder um ponto aqui na coesão. Texto com 20 linhas, sem contar o título, ou menos, não podem alcançar a nota máxima no critério C. Então, ela fez um texto maravilhoso, fez tudo certinho e tal, usou elementos coesivos, não usou repetição ao longo do seu texto, mas fez só 20 linhas. Não vou dar nota máxima, porque tá aqui, não tem como dar. Então, eu vou ter que tirar. Se ia ficar com nota máxima, vou ter que tirar um ponto, tá? Aqui, porque tá com uma observação na própria banca. Então, esses são os critérios. Agora a gente vai aqui para o cálculo das notas, que também foi uma coisa que teve alteração. Então, na banca, pelo CIS, é bom lembrar que agora na sua fórmula, o cálculo da nota, ele vai ser sempre esse de 14, tá? Quando você for fazer a sua prova, a gente tem esses critérios aqui, né? O critério A vale 3, o B vale 4, o C vale 4 e o D vale 3. Isso aqui somando dá 14. Mas essa aqui não vai ser sua nota. Você não vai ficar com 14 no CIS ou no macro. Então, o que tem que fazer? Você vai converter. Tá aqui a forma. Para o CIS, você vai pegar a sua nota que você tirou nessa continha aqui, e vai ficar com... Vai multiplicar por 10 e dividir por 14. Então, a sua nota vai dar de 0 a 10 no CIS. No macro, você também vai pegar a sua soma aqui, vai multiplicar por 28 e dividir por 14. Então, a sua nota vai dar de 0 a 28. Coloquei aqui como um exemplo, 13. Digamos que nessa conta aqui, eu fiquei com 13. Então, vou multiplicar por 10, dividir por 14, vou ficar com 9,2. E no macro, mesmo 13, que arrasei, tirei 13 na minha prova do macro. Vou multiplicar por 10, dividir por 14 e vai dar... Aqui eu acho que eu errei, não dá 28 não, tá? Dá 26. 28 é a nota máxima. Ignora isso aqui. Então, você vai ficar com 26 de 28, tá? Então, é esse o parâmetro no CIS de 0 a 10 e no macro de 0 a 28. E é isso, gatinhos. Eu finalizo por agora. Muito obrigada, espero que eu tenha esclarecido todas as suas dúvidas, tá? Tchau, tchau.